SBT World, a coluna Sampa Cultural e mais uma matéria para você. E dessa vez nós vamos falar sobre temas que eu simplesmente adoro: cultura, educação e livros. A história de um boneco de madeira que gostaria de ser um menino de verdade e que quando ele mentia, o seu nariz crescia. É esse. Esse. É esse também. É esse, exatamente esse menino, o Pinóquio do Gepeto. Só que hoje nós não vamos falar sobre o Pinóquio do Gepeto. Nós vamos falar sobre o Pinóquio do meu amigo Egídio, escritor, roteirista, professor, palestrante, mais de 150 livros publicados e sócio fundador da editora Uirapuru. Nessa história, o Egídio ele comenta, ele retrata a história de um menino de rua que gostaria de simplesmente ser um menino de verdade, de ter melhores condições de vida. E que muitas crianças no nosso país não conseguem isso por conta da injustiça. Leitura mais do que recomendada. Avante! Aqui na Biblioteca Nair Lacerda, com o Egídio e o seu livro maravilhoso, Pinóquio do Asfalto. Egídio, parabéns, viu? Obrigado. Esse livro, gente, é uma história incrível sobre um menino que ele é um Pinóquio do tempo moderno. É a história do menino de rua que sonha ser um menino de verdade. Porque na rua essa criança não tem tantos direitos, aliás, não tem quase nada, né, de direito algum, e acaba vivendo numa sociedade em que ele apenas é um figurante e passa despercebido pelos olhares das pessoas. E a ideia foi justamente fazer traçar um paralelo entre o conto do Pinóquio, o conto tradicional, e a realidade atual. Então, fala na presença de um senhor que quer adotar uma criança, essa criança ele quer já crescida, e aí ele acaba procurando na Fundação Casa, para adoção. E ele seria, vamos dizer, o Gepeto da história, na verdade é o Chico Quebra-Galho. Da mesma forma que a assistente social acaba sendo a representação da fada madrinha, e o melhor amigo dele, o grilo falante, né, é o Zé Grilo, o apelido do garoto. E por fim, nós temos a representação da baleia, que é o tráfico, né, que engole todo mundo, que está aí devorando as pessoas, que está acabando destruindo as vidas, né? E esse Pinóquio acaba virando um refém da sociedade, desse tipo de sociedade tão vilã com essas crianças de rua. E é muito legal porque nós estamos aqui hoje nessa biblioteca, um ambiente cultural, e onde as crianças precisam frequentar mais. O que você acha dessa questão da criança na biblioteca, Egídio, na sociedade atual? Fundamental, porque a biblioteca ali é um centro de conhecimento. Então ali a criança consegue viajar, consegue imaginar, consegue construir, consegue aprender. Então ele consegue começar sua formação e saber que caminho ele vai trilhar no futuro. Muitas vezes a criança fica em casa na frente da televisão, que a televisão nada mais é do que um domador, né? Ou uma pessoa que está treinando um cachorrinho. Eu quero que você seja assim, que você pense nisso, que haja dessa forma. E na verdade o livro dá a liberdade. Ele já tem a liberdade da escolha, né? Da história que ele vai ler, do momento que ele vai viver. E não fica blindado pelo que a televisão oferece. O legal de hoje aqui, galera, nós chegamos aqui cedinho, umas 10 da manhã, e o Egídio deu uma palestra muito interessante e comovente, que despertou um debate caloroso. Mas o mais importante é que o nosso foco é a sociedade e a criança inserida na sociedade, como um cidadão e todas as crianças tratadas de formas igualitárias. Exato. Quando a gente vê essas crianças na rua, elas já recebem um rótulo de menor. Ela não é uma criança. Ela é um menor. A sociedade já a discrimina na forma como ela é identificada. Então essa criança abandonada, excluída da sociedade, ela vive à beira da marginalidade. E a displicência social, às vezes, empurra
essa criança para a violência, empurra essa criança para uma cidade que tem um perfil mais agressivo, mais violento, ou seja, destrói em vez de construir um cidadão. Então, galera, o Pinóquio do Asfalto é um livro que ele retrata a criança de rua na sociedade atual, mas também traz uma mensagem muito importante. O que é que você está fazendo em relação a isso? E como você vive com isso no seu dia a dia? Não só o adulto, mas também a criança. Vamos olhar para a sociedade de uma forma totalitária. Todos fazemos parte da sociedade e aquela criança de rua pode ser um cidadão que um dia também vai te ajudar. É verdade. E eu convido todos a curtir a nossa página, o perfil do Facebook do próprio livro. Ali já tem quase 1.500 pessoas. Ali a gente faz sorteio de livros, à medida que vai atingindo números interessantes. Tem depoimentos, está aberto para você colocar seu depoimento, sua vivência com alguma experiência positiva ou um aprendizado que você teve em referência a essa preocupação social nossa. Visite a nossa página Pinóquio do Asfalto. Manda buscar que vai aparecer lá no Facebook. Pinóquio do Asfalto, um trabalho social, um livro, cultura, biblioteca, crianças e o futuro do Brasil. É o Sampa Cultural aqui, cobrindo mais um evento cultural em São Paulo.